A minha pergunta não é quantos anos você tem. A minha pergunta é o quanto você funciona com a idade que você tem. Porque a gente tem pacientes de 85 anos que funcionam melhor que o de 50. Então não tem a ver com a idade cronológica, mas com a idade funcional. Se a gente for parar para pensar, nós somos a geração que mais aprendeu. Porque a geração nova, ela já chegou com tudo pronto. Nós tivemos que reaprender tudo. Então é uma geração extremamente adaptada, adaptativa, que consegue efetivamente trabalhar com as dificuldades. Então eu acho que quando a gente une essas duas realidades, a empresa ganha sempre. Eu acho muito difícil uma empresa que não ganhe com essa diversidade. Qualquer momento é momento de você mudar para o seu bem. Ela é formada há 22 anos em medicina, pós-graduada em geriatria, gerontologia e em psiquiatria, é membro de diversas entidades representativas, palestrante e coautora do livro Estratégia de Vencedores e idealizadora do projeto social Cantinho da Geriatria, que hoje conta com mais de 250 mil seguidores nas redes sociais. Pelos seus feitos na área da saúde, já foi condecorada com a medalha Pedro Ernesto e homenageada com moção honrosa pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu tenho o prazer de receber hoje, aqui no Identidades de Sucesso, Roberta França. Que prazer te receber aqui no Identidades de Sucesso. Obrigada, Letícia. O prazer é todo meu. Roberta, para a gente começar, Roberta por Roberta. Roberta por Roberta. Roberta adora medicina, adora, é apaixonada por idoso, sou completamente apaixonada pela terceira idade. Eu sou realmente aquela pessoa que acredita que a gente pode envelhecer muito bem e muito feliz. Eu acho de verdade que a gente tem, assim, pode ter uma vida de muito sucesso em todas as áreas, que a idade nunca vai ser um limitador. Eu sempre acreditei nisso com muita força. Então, isso para mim é o que me move, sabe? E adoro a minha rotina de família, adoro os meus bichos, gato, cachorro, para mim é uma coisa muito maravilhosa. Minha família, meus filhos e, principalmente, todos os dias sabendo que eu estou batalhando, que eu estou mudando um pouquinho a vida de cada um. Essa é a Roberta de todos os dias. Muito legal. Roberta, você é fundadora do Cantinho da Geriatria, Isso. que foi inclusive case de livro. Isso. Quando surgiu o Cantinho da Geriatria e como nasceu em você a vontade de transformar isso em realidade? Então, o Cantinho esse ano faz 11 anos, né, de que eu comecei a pensar em como levar a geriatria para lugares que não se falava de geriatria. Porque se a gente for parar para pensar, envelhecer é uma coisa muito moderna, né? A gente morria muito cedo. Então, eu falava, gente, quanta gente não sabe nem o que é geriatria, né? E eu falei, bom, eu vou começar a colocar numa rede social pequenos textos para entender. E a coisa foi tomando uma dimensão. Eu nunca imaginei que as pessoas fossem se interessar por aquilo. E aí a rede sempre foi uma rede completamente orgânica no Facebook, que foi o primeiro grande movimento. O Instagram é muito mais recente na minha rede do que o próprio Facebook. E de repente eu tinha assim 200 mil pessoas me seguindo ali e querendo saber sobre a geriatria. E a partir disso, logo depois eu fiz psiquiatria também, e a gente juntou esses dois movimentos, do envelhecimento saudável, não só físico, mas também mental. E foi um grande sucesso, porque as pessoas realmente começaram a querer ouvir mais sobre esse movimento do envelhecer, entendendo que envelhecer não é sinônimo de adoecer, e isso eu acho que é fundamental a gente estar sempre batendo nessa tecla, e com saúde mental. Porque não adianta também a gente cuidar só do pescoço para baixo e esquecer da cabeça que comanda o nosso corpo. Então eu acho que esse movimento foi o que me inspirou. E como a coisa caminhou muito bem, hoje é uma rede muito grande, muito orgânica, e que todos os dias eu gero publicações falando sobre qualidade de vida, saúde física, saúde mental, e a gente promove os eventos presenciais, né? Então a gente promove a caminhada, que é o hashtag pelo direito de bem envelhecer, o arraiá, que é memórias afetivas através da musicalidade, e os encontros mensais, que a gente encontra também em grupos, sempre 50 a mais, para discutirmos um tema de interesse deles no mês. Então isso os eventos ficaram muito grandes,
Hoje o nosso arraiá são 600 pessoas, né? Nossa, é muito grande. 600 idosos e a nossa caminhada são 1000. Uhum. Então, realmente, o público vem crescendo muito e cada vez mais interessado nesse processo, que é maravilhoso. O conceito de idoso hoje é o mesmo conceito de idoso que a gente tinha 5, 10 anos atrás? Jamais, jamais. Hoje a geriatria, Letícia, a gente não fala em idade. A idade, para mim, hoje, dentro da geriatria, para nós não faz o menor sentido. A minha pergunta não é quantos anos você tem. A minha pergunta é o quanto você funciona com a idade que você tem. Porque a gente tem pacientes de 85 anos que funcionam melhor que o de 50. Então, não tem a ver com a idade cronológica, mas com a idade funcional. Então, a minha preocupação hoje é que você funcione bem com a idade que você tem. E o nosso caminho dentro da geriatria é batalhar para que o paciente tenha qualidade de vida, autonomia e bem-estar. Quanto menos doença, melhor. Poxa, mas eu tenho doença, não tem mais jeito. Que elas estejam sob controle. Porque o objetivo é qualidade de vida e autonomia sempre. Trazendo esse papo um pouco aqui para o nosso ambiente de identidade de sucesso, que é mais corporativo, a gente vive um momento muito feliz até de retomada, né, de uma geração de 50 a mais, que é a geração prateada, no mercado de trabalho. Total. O que antes estava sendo excluído, hoje está sendo aos poucos reinserido nesse mercado de trabalho. Como é que você enxerga esse movimento? Eu acho que finalmente a sociedade entendeu que envelhecer não é exclusão. Muito pelo contrário, porque se a gente for parar para pensar, nós somos a geração que mais aprendeu. Porque a geração nova, ela já chegou com tudo pronto. Nós tivemos que reaprender tudo. Internet, rede social, olha quantas coisas nós tivemos que nos adaptar. Então, é uma geração extremamente adaptada, adaptativa, que consegue efetivamente trabalhar com as dificuldades. Então, quando você traz esses 50 a mais para dentro do mercado de trabalho, você está trazendo experiência, você está trazendo sabedoria, você está trazendo um pouco mais de calmaria, porque é importante essa coisa da juventude, essa correria, essa coisa do 7x7 o tempo todo, 24 horas por dia, mas é importante também ter aquela pessoa que fala, peraí, vamos pensar um pouquinho melhor aqui. Vamos organizar melhor, vamos fazer por partes, porque às vezes a gente quer fazer tudo tão rápido ao mesmo tempo que a gente acaba se perdendo. E o pessoal 50 a mais, essa galera tem mais esse olhar um pouco mais calmo, mas também mais cuidadoso. Eu acho que a galera 50 a mais tem esse olhar mais cuidadoso, que eu acho que traz muita conquista para dentro de um ambiente corporativo, que a gente sabe que é um ambiente rígido, que é um ambiente muitas vezes que não dá tempo nem das pessoas respirarem, mas que também precisa de um pouco, né? A gente às vezes precisa dessa coisa mais humanizada, porque aí as pessoas rendem mais, as pessoas funcionam mais e às vezes a gente consegue respostas que a gente nem imaginava, né? Através dessa mudança de comportamento dentro do ambiente. Uhum. E quando faz um paralelo, por exemplo, numa equipe multidisciplinar, que vão ter pessoas de geração prateada e vão ter pessoas de geração Z, por exemplo. Como é que funciona essa... Eu acho que esse é a melhor formação possível. Eu acho que quando a gente junta essa geração muito jovem com a galera prateada, eu acho que você tem um ganho absurdo desse calor da juventude, desse furor, dessa velocidade, com essa sabedoria, com essa experiência, com esse olhar mais empático. Quantas vezes você vê, às vezes, a galera muito jovem, ela às vezes esquece de olhar para o outro, porque eles vêm de uma geração que as pessoas quase não se olham. E às vezes você está vendo um 50 a mais, ele fala assim, tá tudo bem com você? Ele é, muitas vezes, aquela pessoa que todo mundo olha e fala assim, nossa, como é bom falar com você, como é bom, porque você vê que a pessoa te enxerga. E eu acho que hoje o mundo está tão corrido que a gente está precisando voltar um pouquinho esse olhar para o outro como ser humano. Então, de novo, a gente sabe que o movimento corporativo às vezes não deixa isso acontecer, mas esse movimento também é muito positivo, né? De olhar para o outro e às vezes parar um pouquinho e falar assim, vamos primeiro entender que está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo, para a gente conseguir trabalhar e conseguir fazer uma coisa melhor. Então, eu acho que quando a gente une essas duas realidades, a empresa ganha sempre. Eu acho muito difícil uma empresa que não ganhe com essa diversidade.
Uhum. São complementares, no final das Sempre, contas, né? sempre. Legal. Você, no nosso bate-papo anterior, você falou que uma frase que é lema meu também, que a velhice, repete para mim, por favor. A velhice é todos os dias, É. né? Todos os dias nós estamos mais velhos do que no dia anterior. E então a gente precisa lembrar que ninguém dorme com 20 anos e acorda com 70. Envelhecer é um processo. E aí a gente põe tudo na conta da velhice, falando que a velhice é uma porcaria. Ah, porque tudo acontece lá. Só que aquilo que nós falamos. Você não conhece ninguém que ficou hipertenso, cardíaco, diabético com 80 anos. As pessoas ficaram hipertensas, cardíacas, diabéticas com 30, com 40, muito antes da velhice. Então, a boa velhice está atrelada às boas escolhas que nós fazemos hoje. Então, eu sempre falo, dentro do consultório, a pergunta que a gente fazia, o que você quer ser quando você crescer? Hoje a pergunta é, que tipo de velho você quer ser? E aí você precisa responder essa pergunta, porque aí a partir de hoje você vai começar a fazer escolhas conscientes daquilo que você deseja para o seu futuro, para aquele velho que você quer ser, que tem autonomia, que vai caminhar na praia, que vai fazer sua atividade física, que vai brincar com os netos, subir, descer e abaixar sem problema nenhum. É isso que a gente quer, uma velhice com autonomia. Falando de 50, já que a gente está falando da geração prateada, o que pessoas de 50 anos que não estão ainda, né, já não chegaram ainda na fase de idosos realmente, mas que já precisam pensar nisso, que tipo de exercício? E aí pode ser exercício físico e pode ser exercício mental também. Eles deveriam fazer, talvez diariamente, os 3, 4 exercícios principais que eles deveriam fazer diariamente para garantir uma qualidade de vida lá na frente. Eu acho que tem coisas que a gente não pode esquecer nunca. Primeiro, alimentação. Nós hoje vivemos um mundo em que a gente acaba comendo muita coisa do pacote e esquece de descascar, né? Sim. Então a gente precisa lembrar que quanto mais a nossa alimentação está atrelada a coisas empacotadas, menos saudável a gente é. Então, rever a alimentação é muito importante. A atividade física não é hobby. Atividade física é uma necessidade fisiológica. Essa coisa de eu faço exercício porque eu gosto ou eu não faço exercício porque eu não gosto, não cabe. A gente não tem que gostar ou deixar de gostar. A gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, a gente vai enferrujar. Em algum momento isso vai acontecer. Não tem conversa. Quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa lembrar que a minha bisavó já dizia que quando a cabeça vai mal, o corpo padece. Não adianta a gente cuidar do pescoço para baixo, só cuidar do pescoço para baixo. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E nesse mundo louco que a gente vive, onde muitas vezes a gente não tem tempo para nada, a gente começa a achar que a gente nunca está fazendo o suficiente, que a nossa cabeça não está boa, que está todo mundo com demência, porque todo mundo se fala, estou esquecendo tudo. Por quê? Porque a gente não consegue fazer uma coisa só de cada vez. A gente não dá foco em nada, a gente faz 10 coisas, alguma vai ter que se perder. Então não é demência, é porque são múltiplas tarefas nas 24 horas, não tem como você dar conta de tudo aquilo. Então, um exercício fundamental, inicial, é parar. Nossa, Roberta, parar? Sim, a gente não para. Aí se você falar assim, quantas vezes no dia você parou para se ficar 5 minutos parado respirando? Você passou o dia e você não fez isso. Você não para nem para comer. Você está comendo, às vezes, andando, no celular, fazendo um trabalho, respondendo perguntas. Então, a gente não para. Então, um exercício importantíssimo é você tirar um momento do seu dia para parar. Seja para uma oração, seja para uma meditação, seja para ouvir uma música, seja para estar conectado consigo. Mas esse movimento, ele é muito importante. Fazer uma atividade que você não faz. Zona de conforto é um lugar que o cérebro não gosta. O cérebro precisa de desafios. Então, se todos os dias você escreve uma pauta, isso não é trabalho cognitivo, porque isso o seu cérebro já acostumou. Você vai ter que fazer algo que o seu cérebro não está acostumado. Que seja uma pintura, que seja aprender um idioma que você não fala, que seja aprender uma dança se você não souber, que seja um trabalho manual que você não sabe. Porque fazer todos os dias a mesma coisa leva o cérebro para uma zona de conforto que não é bom.
Entende isso? Sim. Então, a gente precisa estar ali trabalhando outras habilidades. Por exemplo, levando para o geriatra, aquela coisa assim, mas a minha mãe faz muito crochê. Mas ela fez crochê a vida inteira, isso não é treino cognitivo. Se você é uma jornalista, faz pauta. Pauta para você é uma normalidade, isso não é treino cognitivo. Então, você tem que... eu falo muito bem inglês, então vai estudar espanhol. Sim. Eu falo muito bem francês, então vai estudar alemão. Você tem que estudar coisas para o seu cérebro sair dessa zona de conforto. Então, o lifelong learning é fundamental para manter a mente ativa. Totalmente. A gente tem que estar sempre buscando algo que o nosso cérebro saia daquele componente e normalmente isso te tira do conforto total, né? Quantas vezes você começa a fazer uma coisa e fala assim, não quero não estou conseguindo. Uhum. Por quê? Porque está sendo desafiado a fazer uma coisa que você tem dificuldade. Mas é essa dificuldade que faz o seu cérebro startar. É essa dificuldade que vai fazer ele, peraí, eu vou ter que mexer aqui um pouquinho. Não estou mais na minha zona de conforto. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Então, ter um momento, fazer habilidades que você não costuma fazer e, obviamente, né, gente, dormir bem. O cérebro precisa de tempo de sono, que é outra coisa também que hoje em dia a gente acaba perdendo muito até nas redes sociais, às vezes não é nem trabalhando. Mas às vezes você fica ali, vai deitar, antes de dormir eu vou dar uma olhadinha aqui. Quando você vê 3 horas da manhã, você está ali no Instagram ainda. Então, esse movimento de dormir, a gente não pode esquecer que dormir é uma necessidade fisiológica. Só quando você dorme, que todas aquelas caixinhas de tudo que você aprendeu ao longo do dia, elas ficam todas abertas. Pensa no arquivo todo aberto lá. Uhum. À noite, quando você dorme, o cérebro vai lá, pega as caixinhas e organiza. Televisão, nananã, casa, filho, família, nananã, tudo tá ali na caixinha. Guardou, fechou. No outro dia, quando você acorda, tá tudo fechadinho, precisou, a caixinha tá lá, você abre, a memória tá lá. Se você não dorme, as caixinhas ficam todas abertas. No outro dia, você não consegue encontrar caixa nenhuma. Então, quando a gente não dorme, a gente vai perdendo capacidade cognitiva. Então, dormir bem é uma necessidade tão importante quanto a atividade física. Olha, dicas práticas aqui no Identidade de Sucesso para manter a mente ativa, hein? É isso. A gente falou da geração de idosos atual, que não é mais de 5, 10 anos atrás, Não. mas a gente também está passando por um novo momento, né? Você acredita que vai ter novas mudanças, vão ter novas mudanças? Total. Nessa, né? O idoso daqui a 5, 10 anos também não vai ser o mesmo de hoje, Vamos né? parar para pensar uma coisa simples. Pensa. Lembra da vovó do sítio Pica-Pau Amarelo? Uhum. Vó Benta? A vó Benta é aquela vozinha, naquela cadeira de balanço, né, gorduchinha, de cabelinho branco com coque na cabeça. Quantos anos ela tinha, você lembra? 60, talvez, 60 né? anos. Hoje, você consegue imaginar uma mulher de 60 anos, para ter aquela carinha da vó Benta, tem que ter 95. Hoje em dia, tem que ter 95. E às vezes tem mulher de 95 que não tem aquela tem carinha. Então, você vê que mudou completamente. Então, hoje, eu falo para as minhas pacientes, né? Eu falo, agora para ser avó, só depois de 75. Porque agora o povo vai ter filho com 40, 45. Então, você aguarde os netos para 70, 75 anos, que vai ser essa próxima realidade. Então, eu tenho certeza que a gente já tem hoje, nascidos vivos na Europa, expectativa de vida de 112 anos. Olha que loucura. Então, a nossa expectativa de vida vai cada vez ser muito maior. Então, por isso que é tão importante a gente discutir esse envelhecimento. Porque não adianta só ganhar idade. Não adianta viver 120 anos, 110 anos, 115 anos. A grande pergunta é como que a gente vai viver? Qual é a qualidade de vida que a gente vai ter? Então, eu acho que o que a gente precisa promover, o que a gente precisa discutir, é como é que vai ser esse processo. Porque ele precisa ser ativo. Ele precisa ser dinâmico, a sua cabeça tem que estar boa, funcionando. Então você tem que estar com projetos com 80 anos de idade, com projetos com 90 anos de idade. Você tem que ter vontades, desejos, você tem que estar criando coisas para a sua vida. Porque se você não tem perspectiva, se você não tem expectativa, se você não tem sonhos, para que você vai ficar vivo? Claro, não pode ser um martírio, né? Não pode ser. Tem que ser mais tempo de vida, né? Exatamente. Vivendo. Tem que ter vivendo. Mas você tem visto esse movimento nos idosos de 80 anos?
Pessoas com 80 anos, com vários Sim. projetos, colocando. É mesmo, é? Muita coisa. Tem algum que você possa Muita. compartilhar Olha, com a gente? eu tenho um paciente de 72 anos que está fazendo medicina. É mesmo? 72 anos. O sonho dele, como ele era, né? Ele sempre teve vontade de ser médico. Mas o pai queria ter um filho engenheiro. E era uma geração que os pais determinavam que você vai ser padre, você vai ser engenheiro, você vai ser isso, cada um era uma coisa, né? E ele, para agradar a família, ele fez engenharia. Trabalhou como engenheiro durante quase 50 anos, né? E ele se aposentou, tem 3 anos que ele se aposentou. E agora ele está fazendo medicina. A esposa não gostou muito, porque ela estava esperando, a expectativa dela era que ele fosse aposentar para que eles vivessem uma vida de aposentados. Só que ele falou: eu agora vou fazer o meu sonho. Porque até aqui eu fiz tudo para cuidar da família bem, eu tive um emprego certinho, fiz tudo certinho para poder caber naquela estrutura que eu sempre fui treinado para fazer. E agora eu vou realizar meu sonho. E eu acho isso maravilhoso. Eu entendo a posição da família, eu entendo que às vezes você também cria suas expectativas e muitas vezes vai ser frustrado, mas é muito legal ver ele com 72 anos, firme na faculdade de medicina, fazendo algo que ele falou: Roberta, eu não vou exercer, mas eu vou ser. Olha que coisa maravilhosa isso. É lindo, é lindo. Você ter esse projeto. Olha que projeto. E com muita consciência. Não vou atender, não vou pegar um plantão, não tem essa. Mas eu quero ser, eu quero fazer algo verdadeiramente por mim. E isso é uma coisa muito importante. É verdade. Muito legal. Planos futuros, Roberta? Planos futuros. Eu quero ver o cantinho, um cantão bem grandão. Eu quero muito que o cantinho seja esse lugar, o cantinho da geriatria seja esse espaço de conversa, de debate, de inclusão, da gente discutir todos os dias essas novas possibilidades, esses novos movimentos, essas novas alternativas, e que a gente vai ter que discutir cada vez mais, Letícia, porque o mundo envelheceu. Tá todo mundo, né? O mundo envelheceu. Hoje, o Brasil, nós temos um número de pessoas 65 mais igual às pessoas com menos de 10 anos de idade. Então, a gente está realmente num mundo que mudou muito. O envelhecimento é uma realidade global. Então, nós vamos ter que discutir isso, essas ações, como que a gente vai lidar com essa nova economia, com essa nova realidade, com esse novo quadro, com esse novo cenário mundial. Então, eu creio muito que o cantinho é esse lugar de fala, de expectativa, de discussões, de debates e principalmente de levar também, dentro de um contexto, quando a gente estiver falando de alguma patologia, de alguma doença, informações de valor, informações que a gente pode ajudar as pessoas também que não tiveram o privilégio de envelhecer de uma forma saudável, que a gente possa contribuir também no auxílio dessas pessoas. Então, acho que é isso que eu desejo para o cantinho. E que eu consiga, né, através da minha voz e através disso tudo que eu acredito mesmo, levar esse outro olhar, né, esse olhar de mais amorosidade para a terceira idade, desse olhar de realmente que envelhecer não é adoecer, que a gente tem milhões de possibilidades dentro de um envelhecimento e que aposentar, você pode se aposentar de um monte de coisa, mas você não pode jamais se aposentar da vida. A vida não precisa de aposentadoria, né? Você pode se aposentar do seu trabalho, você pode começar um novo projeto, uma nova faculdade, um novo trabalho, qualquer coisa. Mas a vida precisa ser vivida, né? Ela precisa ser honrada, ela precisa ser recebida com muita alegria, né? O problema todo mundo tem, a gente sabe disso, mas isso não diminui a beleza da vida, não. Certamente, a gente só precisa saber como lidar com eles, Exatamente. Né? E tem livro novo lançado, né, Roberta? Tem livro novo lançado, A Medicina de Corpo, Alma e Coração. Linda a capa. Muito obrigada. É uma história, né? A minha história na medicina, que sempre foi uma paixão na minha vida. Eu sempre quis ser médica. Desde os 6 anos de idade, eu falei para o meu pai que eu ia ser médica. E nunca teve médico na minha família. Na verdade, eu sou a primeira pessoa a ter um diploma na minha família, né? E eu tinha esse olhar e muitas pessoas falavam que eu nunca ia conseguir, porque venho de uma família pobre e o meu pai trabalhava numa empresa de ônibus, minha mãe era artesã, e as pessoas diziam que eu era muito metida de querer ser médica, porque era um núcleo que não cabia, vamos dizer assim, a medicina, né? E eu sempre tive muito essa certeza
que a medicina era uma coisa que eu ia conseguir. Não foi fácil, mas cá estou, e aí aqui é um pouco da minha história, de como eu caminhei nesse processo, de todas as ajudas que eu tive, pessoas que me ajudaram muito, professores que, nossa, foram, sabe, a minha luz, assim, de que pagaram meu aluguel, que pagaram meu almoço, que me ajudaram a comprar os livros e que me ajudaram realmente a chegar nos anos de medicina. Eu trabalhei muito, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, então eu trabalhava em salão de beleza desde os 11 anos, então eu sempre soube fazer unha, cabelo, então eu fiz muito unha e cabelo das minhas amigas da faculdade para que eu pudesse ter o dinheiro ali para poder fazer, para ter a minha rotina da faculdade, mas tudo isso foi me moldando para essa medicina que eu construí, que eu sempre acreditei. Na minha rotina, nesses 22 anos, agora quase 23, com os pacientes, eu nunca desacreditei nessa medicina amorosa, nessa medicina que a gente olha para a pessoa e não para a doença, né? Então, cada um lá dentro do meu consultório é uma história que a gente honra muito, né? Você não é uma hipertensão ou um diabetes, você é a Letícia, que tem uma família, que tem pessoas que te amam profundamente, que tem pessoas que torcem por você, né? Você que tem uma história para contar por trás dos bastidores e que a gente não pode diminuir nunca isso em hipótese nenhuma, e tampouco reduzir tudo isso num diagnóstico. Então, medicina de corpo e alma e coração é essa medicina que eu acredito. Que lindo. Eu já estou com o meu exemplar aqui. Obrigada. Eu que Lerei com muito agradeço. carinho. E queria te fazer uma pergunta. Hum, Tem pessoas que já estão em idade avançada e que uhum, não tomaram a decisão de terem uma vida saudável, de fazerem esse passo a passo que você deu brilhantemente aqui pra uhum. gente. Há solução para essas pessoas? Sempre há. Eu falo sempre, Letícia, antes tarde do que nunca. Qualquer momento é momento de você mudar para o seu bem. Mas é uma decisão que só você pode tomar. Você pode falar assim: ah, Roberta, você é uma médica maravilhosa. Eu sou só um suporte, eu sou um caminho, mas eu vou te dar todo ali o roteiro. Se você não, eu não tenho como te obrigar a segui-lo. Então, é uma decisão muito pessoal, por isso que eu falo das escolhas conscientes. Se hoje você está com 80 anos, você acordar e falar: a partir de hoje eu vou mudar as minhas escolhas e eu quero ter uma escolha consciente para os anos que eu tenho, para serem melhores anos para mim. Estamos juntos e a gente vai fazer o nosso melhor. Mas é uma decisão pessoal e intransferível. Uhum. Roberta, na sua jornada, quais foram as características pessoais que você acha que foram imprescindíveis para você chegar onde você está hoje? Determinação. Determinação e certeza absoluta do meu valor, do que eu queria. Porque se eu tivesse dado ouvidos para todos os nãos e para todas as coisas negativas que eu ouvi, eu nunca estaria com você aqui hoje. Eu ouvi muitas pessoas dizendo, acho que uma das coisas que eu mais ouvi é que essa frase era muito comum, que eu era metida de querer ser médica. Essa é uma fala que a gente usa muito em Minas, né? Ah, é metido. Eu nunca vi isso muito aqui no Rio, mas em Minas a gente sempre usou isso muito. E era uma coisa que eu ouvia muito, que não era um lugar que me cabia, porque eu não vinha de uma família que tivesse esse histórico, que tivesse uma recorrência de pessoas, ou que viesse de uma linhagem de médicos, então que isso não caberia na minha vida. E então eu acho que a determinação e a certeza desse meu valor e do meu sonho foram mandatórios para eu chegar no lugar que eu sempre quis. Que legal, parabéns. A gente falou tanto de hábitos, mas tem algum hábito que a Roberta faça, que não está entre aqueles, mas que faça diariamente para manter a alta performance? Olha, eu falei para você, né, no começo, eu tenho um hábito muito grande de oração. Eu gosto da oração. Eu acho que a oração para mim, e não cabe para todo mundo, e cada um tem a sua religião e tem a sua forma de conexão. Mas eu tenho esse hábito da conexão matinal. Então, eu todos os dias, quando eu acordo, antes de sair para o meu trabalho, seja o momento que for, eu vou parar 5 minutos e vou fazer as minhas orações, vou fazer os meus agradecimentos, vou pedir que eu tenha sabedoria. Todos os dias eu peço muita sabedoria. E eu sempre falo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque às vezes a gente olha, mas não enxerga. Às vezes a gente ouve, mas a gente não escuta.
E dentro da minha profissão, eu preciso ter muitos olhos que vão além do que eu estou vendo ali de verdade. E eu preciso escutar além do que o paciente está falando. Então, quando eu peço essa sabedoria, é uma maneira que eu tenho de me tornar uma profissional melhor todos os dias para essas pessoas. Então, isso é um hábito que para mim é muito importante. E eu nunca deixo de parar para, no meio do meu dia, tomar o meu café. Eu preciso do meu café. Me deixa ali 5 minutos, que o meu café é sagrado. Esses são hábitos que eu acho que eu vou morrer com eles. Que bom, né? São hábitos simples, mas que me dão uma paz interior imensa. Maravilhoso. Sucesso para a Roberta é o quê? Acordar todos os dias na certeza que eu não poderia ter feito escolha melhor na minha vida. Eu tenho muita certeza disso. Muita certeza. Todos os dias eu acordo e falo, cara, que legal, que bom. Eu nunca seria outra coisa na minha vida que não geriatra. Eu nunca seria nada na minha vida que não fosse médica. E se eu voltar de novo, eu espero que seja nesse caminho. Isso me dá, assim, uma paz imensa, da certeza absoluta de que eu não fiz uma escolha errada. E tudo está no lugar que tinha que estar. Que lindo, parabéns. Obrigada. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Roberta. eu que agradeço o carinho, tá? Espero que você goste do livro e até a próxima. Com certeza. Obrigada. Obrigada, gente.